Meu nome é André Abraçado e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre um problema de comportamento muito peculiar. É o problema de algumas crianças que têm uma exagerada procura pela rotina. Então, por exemplo, tem crianças que não conseguem pegar um ônibus diferente porque, enfim, sai da rotina, ou então porque não gostam enfim, seguir um determinado procedimento porque não é o horário de fazer aquilo. E isso atrapalha muito o dia a dia quando ocorre algum tipo de imprevisto. Esse comportamento, ele é quase como se fosse um ritualismo, né? Você tem um ritual ali, uma coisa bem metódica. Mas como lidar com esse problema de comportamento? Porque ele é um excesso e ele precisa ser tratado de forma adequada, né? Então, como que lidar? Tem um tipo de intervenção que eu gosto muito, que é o treino de quebra de rotina. Nesse treino, você vai fazer de forma sistemática, organizada, né? Várias quebras de rotina. Então, por exemplo, se na segunda-feira ele for por uma escada A, na terça-feira ele vai para outra escada, entendeu? Se ele vai por uma escada B na terça-feira, na quarta-feira vai por outra ainda. E assim vai, você vai trocando as ruas, você vai pela rua Delta, você vai agora pela rua F, de forma que sempre o caminho, o percurso a ser chegado em determinado lugar, que pode ser, por exemplo, a escola, vai ser diferente, entendeu? Então, por exemplo, se você vai no shopping, você entra sempre por uma porta, não, agora você vai entrar por outra. De forma sistemática, ele vai perceber que ele está quebrando a rotina e que isso deve ser um padrão normal, naturalizado, certo? Então, tem esse programa. Então, basicamente, você vai escrever num papel todas as possíveis quebras de rotina e vai esquematizar uma rotina para ti, que significa uma quebra de rotina para a criança, entendeu? Então, depois que você faz esse programa, normalmente tende a funcionar. Outra forma que pode ser também eficaz, mas em crianças um pouco mais avançadas, com desenvolvimento um pouco mais avançado, é explicar para ela todas as possíveis formas de imprevistos que ocorrem. Por exemplo, tem crianças que têm que pegar um determinado trecho da rua e ficam muito desorganizadas quando você pega um lugar diferente. Então, você pode explicar para ela através até mesmo de dicas visuais, os vários imprevistos que podem acontecer. Por exemplo, protestos, alagamentos, problemas no trânsito, de baques, né, entre carros. E o que isso pode ocasionar? Pode ocasionar de você perder mais tempo, pegar um caminho diferente, pode ocasionar de você ter que estacionar em um lugar diferente. E mostrar isso através de figuras. Pode ser uma boa ideia para ela entender que esses imprevistos acontecem e qual é a causa disso, por mais que ela não esteja vendo, certo? Bom, existem outras estratégias mais lúdicas também de se lidar com esse caso, que é, por exemplo, você pegar algumas brincadeiras que a criança costuma fazer, digamos, pira se esconde, e aí você vai mudar pequenas partes ou toda a brincadeira, entendeu? De forma que ela entenda que mesmo aquela brincadeira lá, que ela foi ensinada de uma forma, ela tem variações. Então, por exemplo, se no pira se esconde, antes eu contava até 10, agora eu vou ter que contar até 20. Ou então, antes todo mundo podia ser pego, mas agora só pode ser pego quem tiver com óculos escuro. Ou então, não pode ser pego quem tiver com uma camisa vermelha. Entendeu? Então, são algumas novas regras que surgem e que vão aí ensinar para a criança que nem toda brincadeira que foi ensinada de um jeito, ela deve permanecer da mesma forma. Você pode também mudar letras de música que a criança costuma cantar e ensinar para ela de uma forma diferente, transformar essa música em uma brincadeira, onde ela tenha que levantar as mãos quando ouvir tal coisa e depois levantar os pés quando ouvir tal outra coisa. E aí você faz a inversão, de repente, o que antes era para levantar as mãos, agora levanta os pés. Outra forma também é você pegar uma história que ela conhece em algum livro, você conta e para no começo do final. Aí você pede para ela mesma trocar o final da história. Ou então você dá 3 possibilidades de finais e ela tem que escolher um dos finais, que vai ser totalmente diferente. Isso pode parecer estranho, mas essas atividades têm em comum o fato de ensinar para uma criança com problemas nesse sentido de que realmente existem quebras de rotina e isso é natural no mundo. O mundo é imprevisível e eu vou precisar lidar com isso. Bom, espero que eu tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre esse problema e te dado algumas vias, né, de solução
para ajudar o teu filho ou o teu aluno ou o teu cliente aí a lidar com isso, tá? Um grande abraço, tchau, tchau.